Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Daniel, né? Já estou um tempinho aí sumido, mas voltamos. Entre uma leitura e outra, né, na construção de um conteúdo sobre ciência, eu acabei escolhendo um livro que eu já tenho contato com ele há muito tempo, e ele é um livro muito bom, assim, para trabalhar com ensino médio e também com graduação. O conteúdo dele é de fácil leitura, né? O Rubens Alves, aqui, ó, tá vendo? Rubens Alves, que é Filosofia da Ciência, tirar a mão da frente aqui, né? Introdução ao jogo e suas regras. Então, ele geralmente é dado na graduação, nas aulas de epistemologia e quando a gente está começando a introduzir os discentes na questão da ciência, de como fazer ciência, e o conteúdo ele é totalmente aplicável no ensino médio, né? O conteúdo dele é bem acessível. Eu vou falar aqui hoje rapidamente dos dois primeiros capítulos. Estão vendo? Opa, deixa eu botar na câmera aqui certinho. Opa, para cima. Os dois primeiros capítulos, o senso comum e a ciência. Vou falar muito rapidamente deles. Eles são capítulos assim bem tranquilos, bem rápidos de leitura, e que falam basicamente explicando o que seria a ciência, o que seria o conhecimento científico e o que seria o conhecimento de senso comum, né, chamado até hoje assim de senso comum de forma um pouco pejorativa, né, mas que é importante para nossa vida também, né? Então coloca em primeiro lugar que o senso comum ele também é um tipo de conhecimento. Não é um conhecimento testado cientificamente. O que é testado cientificamente, né? São essas questões que são observadas e analisadas a partir de modelos científicos. E aí eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas explicando primeiro o senso comum ele parte da observação da natureza, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Se a gente vê uma nuvem carregada, escura, a gente sabe que vai chover. Isso é senso comum, não precisa de ciência nesse sentido, tá? E o senso comum ele não é um saber científico, ele não tem exatamente uma comprovação, ele tem uma observação, tentativa e erro. E é um conhecimento também que não deve ser desprezado. E o que o coloca o Rubens Alves, né? Rubens Alves, nesse caso, eu não falei do autor, não é o mesmo Rubens Alves que alguns devem estar pensando, tá? No caso, esse cara aqui não é o escritor, tá? É outro Rubens Alves. Mas o que ele coloca? Ele coloca que a ciência é um processo de desenvolvimento do senso comum. A partir da observação do senso comum, é que se começa a levantar algumas questões sobre a sociedade, e a partir dessas questões você começa a fazer observações, testes, e aí entra os testes científicos, e aí sim vai virar uma ciência. Por que chove? Começa a se testar como é que é o processo de evaporação, e o processo de acumulação desses líquidos, e aí se você for mais a fundo, você já tem mais estudos científicos mostrando as correntes marítimas e tudo mais. Mas, a princípio, para quem mora num povoado, num bairro, qualquer coisa do tipo, o senso comum é: se tem nuvem, se o céu está aberto ou não tem nuvem, não vai chover. Se tem nuvem escura, branca, escura, vai chover, talvez chova, talvez não, né? Então, é importante a gente levar em conta esse senso comum. Na página 17 desse livro, tem uma parte que é muito interessante, que eu quero ler para vocês, que é de um pesquisador que ele esteve entre o povo Azande, na África. Eu vou ler o trecho para vocês e é o melhor exemplo que tem sobre a questão do senso comum e a ciência, versus ciência, né? Então ele diz aqui, ó: em princípio achei estranho viver entre os Azandes e ouvir as suas ingênuas explicações de infortúnios que para nós têm causas evidentes. Depois de certo tempo, aprendi a lógica de seu pensamento e passei a aplicar noções de feitiçaria de forma tão espontânea quanto eles mesmos, nas situações em que o conceito era relevante. Um menino bateu o pé num pequeno toco de madeira que estava do seu caminho.
coisa que acontece frequentemente na África, e a ferida doía e incomodava. O corte era no dedão e era impossível mantê-lo limpo, inflamou. Ele afirmou que bateu o dedo no toco por causa de feitiçaria. Como era meu hábito argumentar com os Azande, a criticar suas declarações, foi o que fiz. Disse ao garoto que ele batera o pé no toco de madeira porque ele havia sido descuidado e que o toco não havia sido colocado no caminho por feitiçaria, pois ele ali crescera naturalmente. Ele concordou que a feitiçaria não era responsável pelo fato de o toco estar no seu caminho, mas acrescentou que ele tinha seus olhos bem abertos para evitar tocos, como, na verdade, os Azande fazem cuidadosamente. E que ele, se ele não tivesse sido enfeitiçado, ele teria visto o toco. Como argumento final para comprovar o seu ponto de vista, ele acrescentou que os cortes não demoram dias para cicatrizar, mas que, ao contrário, cicatrizavam rapidamente, pois esta é a natureza dos cortes. Por que então sua ferida teria inflamado e permanecido aberta se não houvesse feitiçaria nela? Então, é uma questão que o livro coloca, né? E que pergunta, quais os pressupostos que fizeram esse garoto pensar isso? Que observações da sua vida, do seu cotidiano, fizeram ele afirmar dessa forma? Eu vou até mais além. Dá para dizer que o garoto ele está mentindo nessas questões? É bem complicado, porque a observação, a visão de mundo deles é essa e faz todo sentido. Faz todo sentido para o seu cotidiano. Que ele explique dessa forma, que ele não viu por uma feitiçaria. Então é muito difícil em história a gente falar o que é a verdade, mas qual é o modelo de explicação que a gente está utilizando. A gente está utilizando o senso comum, o saber popular, o conhecimento popular. A gente está utilizando fatores científicos para poder analisar aquilo ali. Então é muito difícil você dizer, isso é mentira, isso é bobeira. Não, isso é a questão de sobrevivência deles, a observação que eles fazem da natureza e o sentido que eles criam para as coisas, assim como nós também criamos sentidos no dia a dia, sem precisar explicar cientificamente a fundo algumas questões, tá? O texto ele também coloca um questionamento sobre as credenciais da ciência. Em dias como hoje é um pouco difícil falar disso, porque nós passamos 2019 e 2020 por uma anticiência, um negacionismo, né? O que a gente está falando nesse livro, o que Rubens Alves fala no livro dele, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com anticiência. Ele diz que muitas vezes se coloca credenciais de que algo é científico, logo esse algo ele é mais importante que o saber popular, tá? É dessa forma que ele coloca. Ele diz que o saber popular, que é chamado de senso comum também, ele não é inferior ao saber científico. A questão é que o saber científico ele tem testagens. Tá? Então, não confundir o conteúdo do Rubens Alves com uma questão de anticiência que a gente viu tanto aí, porque é uma anticiência burra, idiota, que não tem bases no que está fazendo, nas questões que está fazendo, seus questionamentos não são baseados em nada, nem sequer em observação, né? nem mesmo é um saber popular, né? São coisas que são jogadas e a gente sabe por que foram jogadas. Aí são questões políticas da atualidade, a gente não vai entrar aqui porque a gente está tratando desse livro. Então acho que é importante a gente só diferenciar isso para não utilizar esse livro como um argumento anti-ciência, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí o Rubens Alves coloca, o que não é problemático não é pensado. Então, precisamos de um problema para começar a pensar em alguma coisa, para começar a refletir, começar a analisar aquilo. Se a gente não tem problema com aquilo, a gente não pesquisa sobre essa questão. Tanto é que, por exemplo, em história, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente tem que ter uma problemática. A gente tem que ter um problema. A gente não pode simplesmente fazer uma história descritiva, descrever tudo, né? Escrever a biografia de alguém, mas qual é o problema ali? Qual é a problemática? Essa é a questão. Então, você
como ele diz no livro, você não sabe que tem fígado até começar a sentir dor de fígado. E aí você vai querer resolver os problemas de fígado. Começa a tomar remédio, talvez comece até a se instruir cientificamente ou dentro do senso comum, e aí você vai começar a entender um pouco mais, ou talvez, né, saber que aquele fígado, pelo menos, ele existe e está ali. Construímos modelos de ordem, né? E aí o que Rubens Alves fala, embora ele não cite Platão, está muito ligado a Platão com o mundo das ideias, que é o seguinte: você idealiza algo, um modelo perfeito. Por exemplo, se uma geladeira quebrou, então eu idealizo uma geladeira que funciona. Como é que ela funcionaria se ela tivesse perfeita? Então penso no mundo das ideias para depois trazer para o mundo real. Esse era o pensamento do Platão na questão do mundo das ideias. E ele coloca, mais ou menos dessa forma também, que nesse mundo das ideias, a gente constrói um tal de um modelo ideal. Ou seja, é um modelos de ordem. Gravem essa palavra porque é o que ele vai utilizar. Esses modelos de ordem. Tá? E aí ele fala, o cientista ele anuncia uma lei, uma teoria, né? E ele anuncia o quê? Modelos de ordem. Mas, claro, para o cientista poder pensar essas coisas, ele precisa de um pouco de imaginação e um pouco de criatividade. Porque não basta só pegar o problema e tentar analisar. Mas como é que você tenta analisar? Você tem que ter um pouco de imaginação e criatividade. Você tem que pensar as possibilidades ali. Por isso essa questão da criatividade também. Então, se você pensa as possibilidades, quer dizer que você não está inventando soluções, mas você cria hipóteses. É claro que você vai acabar criando uma possibilidade ali, mas você cria o que a gente chama de hipótese. Será que o problema daquela geladeira não é a tomada? Para você poder pensar isso, você tem que ter um pouco de imaginação. Aí você verifica a tomada, não é a tomada. Putz, agora, então, será que o problema é no fio ou no motor? Então, você vai lá, testa o motor. Aí você descobre que o motor parou de funcionar. Por quê? No modelo ideal, no modelo de ordem, a geladeira que funciona, o motor funciona, a tomada funciona. Então, o cientista, ele anuncia uma lei, uma teoria, e também, né, vai caber sempre essa nossa imaginação em cima do objeto. E, por último, o autor, nesses 2 capítulos, ele trabalha com a questão do fato e do dado. O que é o fato? A gente sempre ouve falar no senso comum, né, nos ditos populares, que contra fatos não há argumentos. É fato, não tem como discutir. Na verdade, é bem o contrário disso. Com fatos só há argumentos, e todo fato, deixa aqui, e todo fato ele é interpretado, ele vai ser interpretado. Então, se, por exemplo, se uma pessoa assassinou outra, é um fato, mas por que assassinou? Aí vem as interpretações, as diversas interpretações. Matou por crime passional, matou porque estava se defendendo, matou para poder assaltar, matou porque é louco. Vai depender do tipo de interpretação que está sendo feita. A gente faz isso o tempo todo, né? Se acontece um julgamento, né, no tribunal, antes de ir para o tribunal, a gente está o tempo todo conjecturando, né? Principalmente, por exemplo, uma mulher ela é violentada, o que o pessoal gosta de fazer muito? Gosta de culpar a vítima, não é? E tem as pessoas que defendem, né, que falam que pô, ela é vítima. E aí você vê isso aí acontecendo o tempo todo. Então, em vários momentos, toda semana tem um assunto da moda aí, da discussão da galera. Só pegar Facebook, Twitter, essas coisas que vocês vão ver. E aí vai falar que os dados eles são construídos com auxílio de conceitos. Os dados eles são elementos de informação que você juntou para poder explicar um fato. Então, é necessário saber interpretar e analisar para você poder construir esses dados e aí você construir, em cima disso, uma teoria e talvez até um modelo de ordem.
modelo ali, que seria, no caso, o modelo de ordem que a gente está chamando, seria essa teoria futura. A teoria, ela fixa, é a verdade absoluta? Claro que não. A teoria, ela fica ali até ela ser derrubada por outra teoria que faça mais sentido, que comprove que aquela teoria ali pode estar defasada. E aí são coisas de longo prazo, né? De longa duração. Por exemplo, se a gente pegar no século XIX, imperava a teoria, e pegaram lá, né, a teoria do Darwin, e criaram a ideia do darwinismo social, que não tem nada a ver com Darwin, tá, gente? E aí se colocava que existiam raças superiores e raças inferiores, produto lá do nosso imperialismo, né, das invasões imperialistas, de subjugar outras etnias, e isso foi descambar também lá no nazismo, né? O nazismo utilizou essa ideia de que a raça branca seria uma raça superior, a medição de crânios e tudo mais, e aí se colocava naquela época que essa ciência era a teoria correta. Posteriormente foram ver que tudo isso era besteira, né? Tudo fruto de uma questão social, de invasões imperialistas, da subjugação de outras etnias, de tentar criar uma justificativa de que aquele povo era inferior, assim como também fizeram com as mulheres, de que a mulher era o sexo frágil e tudo mais. Então, depois, posteriormente, com os novos estudos, né, mais esclarecidos nesse assunto, foram ver que tudo isso era besteira, né? Não tinha nada a ver uma coisa. O que se colocava era tentar impor uma verdade ali com uma credencial científica, e é isso que o Rubens Alves critica, né, que as credenciais científicas nem sempre são a coisa tão confiável, assim, depende muito da época, das questões ideológicas do governo vigente que está sendo colocado, ou seja, como ele está manipulando aquela ciência para poder, né, dizer algo que de repente ele acredita sem base científica nenhuma. Então é importante ver isso. Então, gente, acho que é isso. Esse livro aqui a gente vai retornar nele, a gente vai pegar mais alguns capítulos do Rubens Alves, tá? Livrinho muito bom, muito tranquilo de ler, bom para trabalhar com o ensino médio, porque tem exercícios, questionamentos, e eu acho que é bem legal. Gosto de trabalhar ele na graduação, mas para ensino médio funciona também muito bem. E é isso, pessoal. Eu acho que eu fiz besteira aqui, desculpa. E acho que é isso. Boa tarde, bom dia para vocês.